Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, véspera de feriado, para quem está assistindo aqui ao vivo, né? Muito bem, chegamos à nossa aula de Direito Internacional, aquela expectativa, né, ansiedade para a aula ou não? Zero expectativa? Muita, com certeza. Os alunos aqui na sala, com certeza, professora. Estava esperando, né, a aula de Direito Internacional. Gente, mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente vai falar hoje sobre condição jurídica do estrangeiro, né? Então, o nosso tema macro aqui hoje é estrangeiro. Antes da gente falar sobre estrangeiro, eu vou dar alguns conceitos importantes do direito internacional público, porque você teve o direito internacional privado, você teve nacionalidade, perfeito? E daí, então, a gente vai estudar hoje aquela parte da matéria em que a gente vai falar sobre repatriação, a gente vai falar sobre deportação, vai falar sobre expulsão, extradição, tá bem? Está aparecendo aí no GC da tela os meus contatos, tá bem? Para quem não lembra, meu nome é Ana Carolina. Obrigada. Está aparecendo aí tudo, Facebook, Twitter, Instagram. Se você tiver dúvida durante a aula, tá? Você já manda, que eu já esclareço agora. Tá bem? Vamos lá, firmes e fortes. Respira fundo aí, pega o teu caderno, teu computador e vamos lá. Coloque a intro no teu caderno. A gente vai começar a estudar. Escreva assim. Direito internacional público. Vamos começar assim para a gente conceituar. Olha só, põe aí. Ai, gosta da tela aqui embaixo. Direito internacional público. Direito internacional público. Quando a gente pensa no direito internacional público, antes da gente pensar no direito internacional público, a gente vai fazer um conceito, né? Um conceito do direito internacional público. O que o direito internacional público ele vai estudar? O DIP, o direito internacional público, estuda os sujeitos. O direito internacional público estuda os sujeitos do DIP. Nós vamos, como introdução aqui, ver quem são esses sujeitos. Quais são os sujeitos do direito internacional público? Quem é sujeito do direito internacional público? Tudo bem? E daí, como de uma ordem de preferência aqui, para ser mais didático, eu vou deixar 3 sujeitos importantes. 3 sujeitos importantes do direito internacional público, tá bem? Primeiro deles, estados soberanos. Estados soberanos, falamos em país. Estados soberanos são os países. O país, o Estado soberano, ele é sujeito do direito internacional, não é? Porque o país, por exemplo, não é? Pode assinar um tratado. Quando que a gente sabe que a questão é do direito internacional privado e do direito internacional público? Do direito internacional privado, você vai encontrar particulares. E no direito internacional público, você vai encontrar quem? Estados soberanos, que são os países e assinam tratado internacional. O que o particular assina? Tratado? Não, o que ele assina? Contrato. Para ser Estado soberano, deve cumprir alguns requisitos, alguns elementos para ser Estado soberano. Quais são os elementos importantes? Olha aqui, povo. É dito na doutrina que o direito internacional público é chamado de direito dos povos, não é? Porque precisa ter gente, direito dos povos ou direito das gente, direito dos povos ou direito
das gentes, para ter povo. Aqui eu vou pedir para vocês fazerem a leitura, olha só, que tem tudo a ver com a aula passada. Ó, façam a leitura do artigo 12 da Constituição, tá bem? É importante fazer a leitura. Isso daqui tem a ver com o que você viu na aula passada, tá bem? Então, quem é povo nacional, lá vocês viram na aula passada, são os natos e os naturalizados. Então, direito dos povos. Então, primeiro elemento, povo. O que mais precisa ter? Território. Território. O que é o território? É onde o Estado exerce o quê? Exerce soberania. Então, tem que ter povo, tem que ter território. O que mais? Posso passar aqui? Ó, povo, território, olha só. Governo soberano. O que é o governo soberano? É a possibilidade, né, de ser independente interna e independente externamente. Ou seja, não depender de nenhum outro país, de nenhum outro estado. Tudo bem? E, por fim, ó, boa noite, tudo bom? Tudo. Capacidade para manter relações diplomáticas. Muito bem. Capacidade para manter relações diplomáticas, tá bem? Ó, segundo artigo para ler. Oi. Governo soberano. Externa. Independência. Isso, vou explicar. O colega está me perguntando aqui, professora, independência interna é o poder de se auto-administrar-se. E a independência externa é não submeter a nenhum outro Estado soberano. Tudo bem? Tranquilo? Legal. O segundo sujeito do direito internacional, aqui, ó, o segundo sujeito do direito internacional são as organizações internacionais. As organizações internacionais, quais são as organizações internacionais? A gente pode colocar aqui como exemplo ONU, OEA, Organização Internacional, as organizações internacionais. Para nós, do direito internacional público, a gente precisa saber das organizações interestatais. Olha o nome. O que é organização interestatal? É formada por quem? É formada por quem? Intergovernamental ou interestatal. É formada por estados soberanos, por países. Estado soberano por países. E esses países se unem através de um instrumento jurídico. Como é que chama o instrumento jurídico? Alguém falou aqui. Tratado. Então, eu tenho as organizações internacionais. As organizações internacionais, eu destaco as interestatais ou intergovernamentais. É a formação de estados soberanos que se formam através de um instrumento jurídico chamado tratado internacional. Tratados internacionais. Vamos colocar aqui. Opa. Põe aí. Tratados internacionais. Muito bem. Tranquilo até aqui? E aí a gente dá como exemplo uma organização de caráter global, ONU, e uma organização de caráter regional, OEA, Organização dos Estados Americanos e Organização das Nações Unidas. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Beleza? Até aqui tranquilo, né? Agora vem o mais importante.
Vem o mais importante de hoje. Ó, aqui, ó, super, hiper importante, né? Então, coloque aí. Indivíduos. Indivíduos. Marca aqui um coração. Marca um coração. Indivíduos. Os indivíduos, a pessoa física, ela pode ser não, ela é, na verdade, sujeito de direitos e um sujeito de obrigações. Na verdade, como assim sujeito de direitos e sujeitos de obrigações? O indivíduo aqui é a pessoa física, é a pessoa humana, não é? Pessoa física. Então, ela é um sujeito de direitos, porque em âmbito internacional, ela tem o chamado direitos humanos. Então, as pessoas físicas, nós, indivíduos, nós temos direitos, né, e deveres. Quais são os direitos em âmbito internacional? Direitos humanos. E qual que é a nossa obrigação ou o nosso dever em âmbito internacional? Hã? Não falaram alguma coisa? Nós podemos, porque o Brasil faz parte do TPI. Podemos ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Tudo bem? Não é? O Brasil admite a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, nós temos deveres. Tá bem? E no caso aqui do TPI, o Instituto é a... Cuidado com essa palavra aqui, ó, é a entrega. O que é a entrega? A entrega é de um Estado para o TPI. Um Estado soberano pode enviar um indivíduo, uma pessoa, para ser julgada no TPI. Tudo bem? E aqui pode ser o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Muito bem. Eu estou falando de entrega, eu não estou falando de extradição. Eu estou falando de entrega, eu não estou falando de extradição. A gente vai estudar isso hoje, tá bem? Nesse caso aqui, eu estou falando de entrega. Entregar o indivíduo para o Tribunal Penal Internacional. A entrega corresponde ao envio de um indivíduo de um Estado para o TPI. Tudo bem? Beleza? Legal, vamos pensar aqui juntos. Pode deixar mais um instantinho na tela. Mais um instantinho na tela. Enquanto eu vou abrindo uma aguinha aqui. Vamos pensar juntos a respeito dos direitos. Nós vimos os deveres, tá? Eita, meu celular não está... Pode vir para mim, Diego, por favor. Vamos ver aqui. Twitter, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Vamos lá. Vamos juntos aqui. Ver se tem alguma pergunta. Até aqui foi uma introdução, não é? Beleza. Aí, ó, gente, começa a me adicionar aí nas redes sociais. Você vai com calma. Você está estudando? Vocês estão estudando? Quanto por dia? Hein? Oi, professora. Hein? Umas 8 horas por dia. Excelente. 8 horas por dia? Gostei. Ah, Jesus amado. Manda um oi para mim. Mando.
Aluna online. Eu estive na unidade, estudando em casa, em Valinhos. Como é que é o teu nome? Nandinha, eu estive na unidade de Campinas na terça-feira. Na verdade, eu fui fazer uma reunião aí e acabei passando para conhecer a unidade, mas foi bem rapidinho. Um beijo, pessoal de Campinas, então. Obrigada pela mensagem. Aliás, eu gosto muito e eu acho um excelente trabalho da gestora da unidade, que faz aí com o Caio, que é o filho dela, a Ana Lia, né? Já aproveita, então, e estende o abraço aí para eles, novamente. Muito bem. E daí, 8 horas por dia está ótimo, né? Tá legal, tá suave. Não dá para ser menos que isso. Não, tranquilo, não faz, né? Tudo bem. Bom, presta atenção aqui. Então, nós vimos que o indivíduo ele é sujeito de direitos e sujeito de obrigações. O sujeito de direitos, então, ele tem direitos humanos. Quando eu falo em direitos humanos, eu estou dizendo no âmbito internacional. O que eu quero dizer? O indivíduo, pessoa física, Ana, pode peticionar perante um tribunal internacional. Ou pode peticionar, o que é o caso que eu vou falar para vocês, peticionar perante uma comissão interamericana de direitos humanos. Tudo bem? Olha só, vamos pensar juntos. O que aconteceu alguns dias atrás, no caso do Lula. O que ele fez? O advogado do Lula peticionou lá perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Não é? Ali foi um comitê, ali não era um tribunal, não é? Ali era um comitê de direitos humanos em que o Brasil, na verdade, assume e respeita como jurisdição e como comitê. É a mesma coisa o Comitê de Proteção à Mulher, é a mesma coisa do Comitê de Proteção ao Racismo, é a mesma coisa o Comitê Racismo, Mulher, de pessoas com deficiência, é a mesma ideia, mas aquele era do Comitê de Direitos Humanos. Ou seja, o indivíduo ele pode peticionar perante um tribunal internacional. O que vale para nós aqui da OEA, estamos na OEA, nosso país está na América, portanto, fazemos parte de uma organização regional, não é? Que é a OEA. Na OEA, nós temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, não é isso? Legal. Na OEA, o indivíduo pode peticionar perante a Comissão Interamericana denunciando uma violação dos direitos humanos por parte do Estado soberano. A Comissão Interamericana, se entender que houve a violação, manda para a Corte julgar. Só que a Corte julga Estado. Ela julga país. Ela vai julgar se, de fato, o Brasil deixou de cumprir a proteção aos direitos humanos. Isso em razão do quê? Isso em razão que o Brasil ele assinou, ratificou um tratado, uma convenção, que chama Convenção Americana de Direitos Humanos, que é também chamado de Pacto de São José da Costa Rica. Tudo tranquilo? Beleza? Qual que é, daqui a pouco eu dito para vocês. Qual é a diferença da proteção dos direitos humanos aqui na América e a proteção dos direitos humanos na Europa? Na Europa, o indivíduo leva direto para o tribunal. Nós aqui, nós passamos por um filtro. Qual que é esse filtro? É a Comissão Interamericana. A gente não pode levar diretamente para a corte. A gente leva para a Comissão Interamericana, a Comissão Interamericana, se entender, não é? Leva para a corte julgar e julga o Brasil. Não julga o indivíduo, enfim, que é o famoso caso que eu sempre falo, que eu acho que vira como um exemplo super didático, é o caso Maria da Penha. O caso Maria da Penha leva o caso dela para ser julgada na corte. Na verdade, ela primeiro leva para a comissão, e a comissão entende. Na verdade, o caso dela nem chegou a ir para a corte, porque não precisou. A própria comissão já deu ali um parecer de que o Brasil deveria fazer uma lei de proteção à mulher e seguir algumas recomendações e pagar um valor indenizatório para ela. Não chegou, nem precisou ir para a corte julgar. Vamos pôr no caderno isso? Então, põe aí. Coloca assim, atenção. Atenção. Coloque assim. O indivíduo coloca assim, o não bem grande. Não pode
apresentar, o indivíduo não pode apresentar denúncia diretamente à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ponto. Deve peticionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Deve peticionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Vírgula. Então, vamos só voltar aqui, ver se você anotou direito. O indivíduo não pode peticionar diretamente a Corte Interamericana. Deve peticionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vírgula, órgão que irá adotar preliminarmente como é que ficou? A apuração de eventuais violações de determinado Estado soberano. Tudo bem? Então, a ideia é o seguinte, a ideia é você fazer até um desenho. Eu gosto de desenho. Ó, a ideia é que você pense o seguinte aqui. Ó, você tem petição, artigo 44 do Pacto de São José da Costa Rica, né? Vai para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela serve, como um filtro. Essa palavra aqui, ela existe, tá? Ela serve como um filtro. Ou seja, então a pessoa, o indivíduo, peticiona perante a comissão analisa preliminar, ou seja, verifica se de fato houve violação ao pacto. Se de fato houve violação, a própria comissão manda para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte julga no caso, Brasil. Tudo bem? Ela não julga indivíduo. O único tribunal que julga indivíduo, qual que é? Isso, o TPI. O único tribunal que julga indivíduo é o TPI. Ficou claro, gente? Tranquilo? Posso seguir? Então, vamos lá. Vamos aqui construindo o nosso raciocínio juntos. Muito bem. A parte pode vir para mim, Diego, por favor. A parte mais importante, então, que eu quero conversar com vocês, é sobre o indivíduo. Então, aí, ó, mais um. Um beijo bem gostoso, apertado, e um abraço apertado. Um beijo e um abraço para o pessoal de Goianésia. Um beijo para você. Quem está mandando aqui, Daniel, um beijão para você, viu? Obrigada aqui pelo retorno. Olha só. Parte mais importante da aula, presta atenção. O que a gente vai estudar agora é condição jurídica do estrangeiro. Ou seja, a gente vai estudar a nova lei de imigração. A nova lei de imigração, ela ainda não caiu na prova. Ela é uma lei de maio de 2017,
que entrou em vigor em novembro de 2017 e ainda a OAB não pediu. Ou seja, a gente acredita que o que vai acontecer? As questões serão adaptadas à nova lei. Por quê? Ela não mudou o conteúdo da lei, porque ela veio para revogar o antigo, né, o Estatuto do Estrangeiro. Mas eu vou deixar para vocês aqui, para a gente, quando cair essa questão, a gente saber responder a questão, tá bom? Que é da nova lei. Então, põe aí no caderno. Condição jurídica do estrangeiro. O que aconteceu aqui? Ó? Vamos aqui à nossa atualização. Vamos atualizar aqui. Põe aí. Eu falo nova lei, eu nem sei se a gente pode falar nova, né? Porque ela já não sei se ela é nova. Mas ela não caiu ainda, né? Nova lei de migração. A coitadinha já recebeu tantas críticas. Lei 13.445 de 2017. Tudo bem? Legal. Vamos pensar uma coisa aqui. Nós temos, para introduzir a matéria, Constituição Federal de 88. Nós tínhamos uma lei, que era a Lei 6.815, Lei 6.815 de 80, que era o Estatuto do Estrangeiro. Daí, depois, veio a Lei 13.445 de 2017, que revoga integralmente o Estatuto do Estrangeiro. Então, tudo que a gente vai precisar vai estar aqui. Então, cuidado com o material desatualizado, tá? Ó, muito embora não tenha mudado muito a essência, tem que tomar cuidado. Então, o que aconteceu? Qual que é a ideia aqui? A nova lei de 2017, ela veio justamente, né, para ficar de acordo com a Constituição Federal. Por quê? A lei de 1980 era uma lei da época do final da ditadura militar. E por que a lei vem para se adequar? Nossa, depois de tudo isso demorou, professora? É, tudo isso. Por quê? O artigo 5º caput diz que... Posso? Diz que... Pode? Ó, diz que todos são iguais perante a lei. Quem são todos? Brasileiros e estrangeiros. Brasileiros e estrangeiros são iguais perante a lei. Logo, então, de acordo com o artigo 4º, inciso 2... Ai, ficou feio isso aqui. De acordo com o artigo 4º, inciso 2 da Constituição Federal, o Brasil... O que é isso? Brasil. Obrigada. Não parece, né? Parece, claro que ficou ótimo. O colega falou assim, nossa, ficou perfeito. O Brasil deve se reger nas relações internacionais pela prevalência, olha que bonito, dos direitos humanos. Portanto, a lei vem dizendo o seguinte, vamos nos preocupar com os direitos humanos dos estrangeiros. Nada mais é do que dignidade da pessoa humana.
O que a nova lei trouxe que eu acho que vale a pena, que não estava na lei passada? Põe aí, importante. Veja se faz sentido para vocês, porque faz para mim, mas depois de ter lido, de ter criticado, lido críticas, eu falei, deixa eu pensar um pouco melhor aqui, para que seja mais didático. Didático da pessoa humana, é importante. Olha só, a nova lei traz a defensoria pública da União, Defensoria Pública da União, né, para a defesa dos estrangeiros. E sabe o que traz também, além da Defensoria Pública da União? Devido processo legal. Na verdade, eu nem precisaria colocar Defensoria Pública da União se eu já tivesse colocado devido processo legal. O que a nova lei traz? O que a nova lei traz? Acho que pode voltar um instantinho, né, gente, ali na tela. Deu para anotar? Conseguiram anotar? Eu vou explicar agora. Olha só. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Olha só. Depois, pode ser no final? No intervalo eu coloco para você. Olha só. Bora para mim aqui. Qual que é a lógica da lei? O que eu quero que vocês assinalem na questão. A nova lei ela veio para adequar a realidade à lei. Porque o que acontecia na realidade não estava positivado. Portanto, a nova lei de imigração ela revoga o Estatuto do Estrangeiro, que é uma lei lá do final da ditadura militar, e ela se adequa à Constituição. Ou seja, ela garante para o estrangeiro os mesmos direitos que um brasileiro. Exemplo, devido processo legal. O devido processo legal, a ampla defesa, ou seja, ao estrangeiro, e inclusive o devido processo legal não é só o judicial, é também o administrativo, que a gente vai olhar. Então, está bem claro na lei duas coisas importantes. A defensoria pública por questões do assunto, né, da temática de estrangeiro. Porque se o estrangeiro tiver um advogado da sua própria confiança, ele não precisa da defensoria pública. É a mesma coisa, não muda. Então, é dado para ele a oportunidade de se defender através de uma defesa técnica, que é a defesa por advogado. Ou seja, a defensoria pública para ele. E é dado para ele o devido processo legal. Isso por quê? Isso vai ao encontro, não é de encontro, ao encontro da Constituição Federal, no artigo 4º, inciso 2, prevalência dos direitos humanos, e, acima de tudo, dignidade da pessoa humana, inclusive pro estrangeiro. E, ainda bem, a gente não vai trabalhar isso, pelo menos não na aula de internacional, não sei se isso será tratado, mas é você pensar no estrangeiro que está vindo dos outros países. Não é só a gente pensar, por exemplo, no caso da Venezuela. A gente tem mais ou menos 800 venezuelanos entrando pelo estado de Roraima. E o governador havia pedido há um tempo atrás o bloqueio do país para não entrar mais estrangeiros. Aí você vai pensar assim, poxa, professora, mas é complicado, o Brasil não tem nem para brasileiro o que está para estrangeiro. Pois é, mas se a gente pensar assim, a gente rasga e joga no lixo a nossa Constituição e toda a sistemática dos direitos humanos e do direito constitucional brasileiro. Porque, na verdade, paira aqui, né, a nossa base é realmente a prevalência dos direitos humanos, é o acolhimento dos estrangeiros. E daí, por isso, e entre outras coisas, que o Brasil pensou o seguinte, o Brasil já faz, por exemplo, a repatriação, já fazia, que é um estrangeiro chegar na fronteira, tá com a documentação errada e mandar embora, sem antes entrar no país. Então, o que a lei fez? Vamos positivar aquilo que já estava acontecendo na prática. Então, não teve grandes modificações, mas a gente vai olhar aqui pontualmente o que pode cair na prova. Tudo bem nessa introdução? Tranquilos? Posso seguir? Então, vamos colocar uma listinha. Coloque aí, olha, retirada. Deixa eu ver se eu preciso falar mais aqui. Já falei tudo. É claro. Olha só, antes da listinha, uma vez falado, né, pela Constituição, disposto na Constituição, que brasileiros e estrangeiros são iguais perante a lei, em alguns momentos, em algumas situações, eles vão ser diferentes.
É óbvio. Então, muito embora a Constituição diz que brasileiros e estrangeiros são iguais perante a lei, em situações específicas, esse estrangeiro poderá ser retirado do território nacional. Então, vamos colocar aqui, ó. Observação, põe assim. Aí a gente já põe a listinha. Oi? Alguém me chamou? OBS, observação, OBS. OBS. Em situações específicas, o estrangeiro poderá ser compelido a se retirar do território nacional. Tudo bem? Do território nacional. Quais são essas situações? Retirada compulsória. Compulsória. Retirada compulsória. Coloque aí eu vou deixar os artigos. Repatriação. Está lá no artigo 49. Opa, ficou estranho isso aqui. 49 da Lei 13.445. Aí nós temos a deportação, a gente vai estudar todos eles, que é os 50 ao 53. E a expulsão. Queridos, eu peço para vocês fazerem a leitura, tá? Num curso extensivo, vocês têm o privilégio de ter a maior, né, quantidade aqui de carga horária de todas as matérias, principalmente direito internacional aqui, tá? Então, eu vou pedir para vocês fazerem a leitura. A gente vai estudar um por um, mas, se tiver dúvida, você me escreve. Retirada compulsória, então, eu tenho esses 3. Isso é retirada compulsória. O que pode cair na tua prova também, e aqui eu mudando para se adequar, né, melhor, olha só que legal. Já parou para pensar nisso aqui? Cooperação penal internacional. Já? A cooperação, na verdade, a cooperação jurídica, né? Cooperação jurídica penal internacional. Ó, listinha para você ler em casa. Olha quem aparece aqui. Extradição. Você vai ler o artigo 5º, L1 e L2 da CF. E qual que é a lei de imigração? Artigo, peraí, que 81 a 99 da lei 13.445. E aqui tem, olha quem aparece aqui, ó, a entrega. Lembra a entrega do TPI? Tá? Sabe o que vai caber aqui? Artigo 102 do decreto 4388, decreto 4388 de 2002. Ficou apertadinho aqui, mas deu. Ó, então, desse lado eu tenho extradição, artigo 5º L1 e L2, e 81 a 99 da Lei de Imigração. A entrega TPI, artigo 102 do decreto 4388 de 2002. Tudo bem? L o quê? L1 e L2. Imagina, não tem problema algum. São os incisos, né? Beleza? É que às vezes a gente vai inventando coisa na hora que não está no script. Aí você acha que vai caber e não cabe. Entendeu?
Quando eu fiz essa tabela, não era para ficar os dois na mesma lousa, mas acho que fica mais fácil. Aí a gente vai adaptando. Tudo bem? Beleza? Beleza. Olha só. Então, vamos aqui. Antes de eu começar a explicar, eu vou ter que dar o meu intervalinho. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta. Até aqui, tranquilo. Agora a gente vai olhar todos os... Por que não está atualizando? Não, por enquanto, tudo bem. Tudo sob controle. Diego, então a gente vai dar um intervalinho, né, de 2 minutinhos e eu já volto aqui para a gente continuar a matéria. Até já.